sobre eleições, também conversamos com o Theo Cury, que está aqui ao meu lado, nosso analista. Tudo bom, Theo? Tudo bem, Carol, e você? Tudo bem. A gente vai olhar aqui para eleições, estamos a menos de uma semana para o início da campanha eleitoral. E a gente vai olhar especificamente para o caso do Rio de Janeiro, que, para variar, está gerando aqui muitas manchetes na nossa programação. O cenário por lá está indefinido, inclusive para essa corrida eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral terá que decidir se o ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, se ele pode ou não concorrer ao governo do estado. Theo, o que está em discussão lá no Rio de Janeiro, para a gente atualizar quem está nos acompanhando, e o quanto que essa incerteza pode impactar exatamente no futuro dessa disputa eleitoral lá no Rio? Bom, vamos lá. O TSE deve dar a palavra final porque essa é uma briga que vem acontecendo nos tribunais e que deve subir até o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem dá a palavra final em casos envolvendo recursos de, por exemplo, governadores ou candidatos a governo de estado, como é o caso do Antony Garotinho. Já foi o chefe do Rio de Janeiro, já atuou no passado na gestão estadual e agora tenta novamente concorrer ao cargo. Pesa contra ele, aí tem um imbróglio jurídico, que é uma condenação por improbidade administrativa de 2018, da época em que a condenação foi de 2018, mas de casos relacionados a 2007, quando ele era secretário do governo da esposa dele lá no estado do Rio de Janeiro, em um esquema que apontou e que o condenou, sentenciou por improbidade administrativa, por irregularidades em contratos durante o governo. Qual que é o principal argumento? A Justiça diz que ele está inelegível porque recentemente transitou em julgado esse caso a partir de uma determinação do Supremo em um recurso que foi apresentado e que foi rejeitado pelo ministro Dias Toffoli. A defesa do Antony Garotinho garante que veio o trânsito em julgado no começo, em 2018, então que os direitos políticos dele ficariam vigentes, a suspensão desses direitos políticos por 8 anos e já teria terminado essa punição a ele no começo de agosto, ou seja, que desde o começo de agosto ele já pode disputar as eleições já tendo retomado a elegibilidade. Então, a grande discussão é o marco temporal da inelegibilidade do Antony Garotinho. É o prazo em si, né? O que a gente vai conferir, então. É o prazo em si, aí a Justiça quem vai ter que dar essa decisão. Se foi a partir da última palavra dada pelo Supremo em um recurso ou se, de fato, em 2018... deu-se início ao cumprimento dessa inelegibilidade com o término agora no começo de agosto. A discussão é sobre o marco temporal. Quando, afinal, passou a vigência, deu-se início à vigência da inelegibilidade e quando, de fato, terminou. E fora essa situação, mais uma peculiar no Rio de Janeiro, né, Theo? A gente está vendo já essa confusão em meio à disputa eleitoral, mas a gente lembra, no Rio de Janeiro, quem está no comando do estado é um governador que cumpre um mandato tampão. Isso, e inclusive aguardando uma decisão do Supremo que nunca veio. Perdão, não foi definido qual é o governador que vai seguir nesse mandato tampão. A gente está ali, nesse momento, com o presidente do Tribunal de Justiça no comando do estado, justamente porque não houve uma definição sobre o formato dessas eleições lá no Rio de Janeiro. Você não está errado, é o tampão do tampão, exatamente, na verdade. Porque há um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça, que está lá temporariamente, enquanto não há uma definição de como vai ser o formato da eleição. E fica muito claro que não vai ter eleição no estado do Rio de Janeiro, porque não dá tempo de você fazer 2 eleições para governo do estado em menos de 2 meses, que é o prazo que a gente tem aí pela frente. Então você teria uma eleição para definir quem que vai substituir o Ricardo Couto na presidência do Tribunal Superior Eleitoral até janeiro do ano que vem, quando assume o novo governador eleito em outubro. Então não faz sentido nenhum, mas mostra como houve uma dificuldade da Justiça de tomar a decisão. O Supremo empurrou para o TSE, que devolveu para o Supremo, que não tomou uma decisão, veio o recesso. Está nessa indefinição desde então. E o quanto que isso cansa o eleitor do Rio de Janeiro? É um governador interino, sem definição desse governador por esse mandato tampão, e essa disputa eleitoral que já começa desse jeito confuso lá no estado. A gente, claro, vai acompanhar, e agora o que vem de decisão por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Rio de Janeiro também em destaque nessas eleições. Valeu, Theo, até já. Valeu, até.